Salma e Leonardo se casam. Ângela descobre que Álvaro e Salma se uniram para impedi-la de chegar no casamento de Leonardo. Duarte é diagnosticado com esclerose múltipla. Álvaro flagra Dário e Clarinha se beijando. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 29 de julho a 2 de agosto. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Oscar diz a Ed que tem pânico àquelas situações. Ed aproveita e joga charme para Oscar. Ele diz que até se sentiu tonto, mas não foi exatamente por causa do gás. Ed convida Oscar para tomar um café, mas ele fica estranho. Ed fica sem graça, pede perdão, diz que acha que se confundiu e sai apressado atrás de Ângela. Ângela avisa a mãe que todos estão bem e tranquiliza a ela e Clarinha. Leonardo diz a Ângela que o preocupa muito que ela tenha inalado tanto gás. Ângela diz que ele inalou muito mais, está muito pálido e o agradece por lhe ceder a máscara de oxigênio. Leonardo diz que se preocupa com ela e o seu bebê. Ângela diz que o admira muito, que ele é o melhor médico que ela já conheceu e que espera ser como ele um dia. Ângela percebe que perdeu seu colar de pérola na correria para ajudar os pacientes do hospital. Fica triste e diz que é a única recordação que tem do pai. Leonardo a abraça consolando. Luz, Pablo e Abel encontram Guigo e Estrelinha e os levam para o hospital. Mirtes avisa Salma que a venda da galeria não deu certo e diz que está sem nenhum centavo outra vez. Benjamin aparece nesse momento e pede para Mirtes acompanhá-lo para o interrogatório. Mirtes diz que só irá quando o inspetor lhe apresentar uma ordem do juiz, e enquanto isso, que ele não incomode. Leonardo se arrisca, ele volta para o hospital e encontra o colar de Ângela. Dário vê e os dois saem juntos dali. Algumas horas depois, com todo o problema resolvido, os pacientes e funcionários voltam para o hospital. Leonardo atende Estrelinha, que continua inconsciente. Dário se aproxima de Leonardo e Ângela e diz que vai atender Estrelinha. Félix ameaça Luz, dizendo que o juiz vai saber do que aconteceu com Guigo e se acontecer algo com ele, ela vai pagá-lo. Luz não se intimida e diz: "E você, pagou quando provocou o acidente que o deixou aleijado? Imundo, Félix se afasta com o rabo entre as pernas. Pablo apoia Luz. Dário informa a Ângela, Leonardo e Ed que Guigo está bem, mas diz que é importante vigiar a Estrelinha. A radiografia não revelou nada sério, mas ela ainda não está consciente e ele vai pedir uma tomografia. Dário diz que Estrelinha terá que fazer exames de sangue para saber do que se trata as manchas em seu corpo. Luz volta para casa com Guigo. Flávia e Júlio trocam elogios e quando eles estão quase se beijando, são interrompidos por Dário, que pede para a mãe examinar Clarinha. Álvaro pergunta por que Ângela abraçou Leonardo durante o incidente no hospital e se ela não tem dignidade. Ângela diz: "Pelo visto quem não tem é você, porque continua me fazendo reclamações quando não significa nada para mim." Álvaro diz que para ela não, mas para o filho que ela carrega sim, pois é o pai dele. Ângela diz a Álvaro que isso não lhe dá nenhum direito de se meter em suas coisas e manda ele deixá-la em paz. Leonardo entrega o colar para Ângela. Ângela pergunta como ele foi se arriscar daquele jeito, sabendo que o hospital corria o risco de explodir. Leonardo diz que sabe o quão importante aquele colar é para ela. Ângela diz que ele é um bom homem e merece ser feliz. Nesse instante, Salma se aproxima deles, chamando Léo de meu amor e dizendo que eles precisam ir porque amanhã cedo é o casamento deles. No dia seguinte, Dário informa que Estrelinha vai se recuperar, mas que os resultados dos exames de sangue revelaram que ela é soro positiva. Começa a audiência para decidir com quem Guigo vai ficar. Guigo diz ao juiz que quer passar mais tempo com o pai. Félix fica todo alegrinho, achando que fez a cabeça do filho. O juiz pergunta se então é com o pai que Guigo quer viver. Ângela pensa em Leonardo no quanto ele se arriscou só para encontrar o seu colar. Álvaro chega na casa de Ângela com a desculpa de lhe dar notícias sobre Estrelinha e eles começam a falar sobre Leonardo e Salma. Ângela diz a Álvaro que se Leonardo vai se casar com Salma, ele tem que saber a verdade, tudo o que ela fez para agarrá-lo. Ângela diz que contará para Leonardo sobre a chantagem de Salma e depois dele ouvi-la, se ainda assim ele quiser se casar com Salma, ela vai esquecê-lo para sempre.
Álvaro diz que não vai permitir que Ângela faça essa loucura, que Leonardo não quer nada com ela. Decidida, Ângela diz que Leonardo merece saber a verdade e não viver ao lado de uma mulher que se aproveitou da sua boa-fé. Cretino, Álvaro fica na frente de Ângela, a impedindo de sair de casa. Enquanto isso, Salma se arruma para o casamento. O pai dela avisa que a mãe e ele não poderão ir, pois a empresa será embargada preventivamente e eles têm que estar presentes com as autoridades. Guigo diz ao juiz que quer passar mais tempo com o pai, mas não quer viver com ele. Quer viver com a mãe e os vizinhos da vila. Ângela manda Álvaro deixá-la e diz que ele não pode fazer nada para que ela não impeça esse casamento. Ela ameaça chamar a polícia se ele não sair do seu caminho. Nojento, Álvaro finge estar preocupado com ela, por ela estar alterada, por também ter acabado de ter uma ameaça de aborto e se oferece para levá-la. Ângela diz que não quer ir com ele. Álvaro diz que ela pode chamar a polícia, a quem quiser, mas dali ele não se move, não vai permitir que ela arrisque o bebê. O rato imundo diz que ou a leva ou ela não vai. Guigo diz ao juiz que a mãe sempre cuidou dele e por isso ele quer crescer saudável para poder cuidar dela. Depois de ouvir Guigo, o juiz decide que ele ficará definitivamente com Luz. Luz fica muito feliz. Dário diz a Ed, Adela, Pablo e Abel que é necessário Estrelinha começar já com o tratamento antirretroviral. Flávia diz que eles precisam dar parte do caso às autoridades da assistência social. Geraldo encontra Mirtes em seu quarto, que pede para ele ajudá-la a fechar o zíper do seu vestido. Mirtes finge chorar e diz a Geraldo que está desesperada, pois não conseguiu convencer o tal Alfredo a comprar sua galeria. Ele a enganou e ainda se atreveu a insultá-la. Geraldo diz para Mirtes não se preocupar, que não vai deixá-la só e ela pode ficar na casa pelo tempo que precisar. Mirtes agradece o apoio dele e o abraça. Estrelinha acorda e fica emocionada ao ver Ed e os amigos ao seu lado. Leonardo vai ao túmulo do pai e fala da falta que ele lhe faz. Dário chega e diz que Leonardo conta com seu apoio como irmão. Dário diz que Leonardo não vai passar aquele dia só e os dois se abraçam. Ângela chega ao apartamento de Leonardo, mas não o encontra. Ela diz para Álvaro entrar no carro logo que eles vão à igreja. Álvaro se faz de desentendido e pergunta a Ângela como Salma a chantageou. Ângela conta toda a história para ele e pergunta se ele não sabia. Álvaro finge não saber de nada e diz que não tem nenhuma relação com Salma a não ser de trabalho. Salma diz a Mirtes que, temendo que Ângela fosse procurar Leonardo, sugeriu a ele ir ao túmulo do pai. Mirtes diz que enquanto Léo não estiver com elas, ela não vai estar tranquila, porque Ângela é capaz de sair com algo para tentar impedir o casamento. Salma diz que pensou a mesma coisa, por isso tomou as suas precauções. O convite que Salma deu para Ângela está com o endereço de outra igreja. Muito animado, Oscar diz a Nélida que conheceu alguém. Álvaro conta para Ângela que Samantha o traiu com Dário. Oscar conta para Nélida como foi o seu encontro com Ed. Nélida aconselha o amigo a sair do armário. Por medo do que a família dirá e todos no hospital, Oscar diz que prefere manter as suas preferências em segredo. Dário ajuda Leonardo a se arrumar para o casamento. Furioso com a derrota, Félix diz a Valdomiro que já se cansou de tratar Guigo e Luiz bem e o filho vai pagar. Ângela percebe que Álvaro está fazendo de tudo para atrasar sua chegada à igreja e pergunta se ele acha que ela não se deu conta de que ele não ia levá-la ao casamento de Leonardo. Falso, Álvaro pergunta de onde ela tirou isso e diz que estão indo. Ângela pergunta desde quando ele está junto com Salma. Álvaro pergunta do que ela está falando. Ângela diz, que pena que você continue pensando que eu sou tão estúpida, e sai do carro dele. Leonardo e Dário chegam à igreja. Dário pergunta se ele está seguro do que vai fazer e diz que ele ainda pode se arrepender. Leonardo diz que somente uma pessoa poderia fazer ele mudar de opinião. Enquanto isso, sozinha, Ângela tenta chegar à igreja, onde acredita que acontecerá a cerimônia. O casamento de Salma começa e Leonardo a espera no altar, muito triste. Ângela chega à igreja, não encontra ninguém e fica sabendo que ali não haverá nenhum casamento naquele dia. O padre declara Salma e Leonardo marido e mulher, e os convidados os aplaudem. Arrasada, Ângela se dá conta de que Salma e Álvaro a enganaram para impedir que ela chegasse ao casamento. Álvaro chega à mansão Vega e Samantha diz que é melhor ele se comportar carinhoso com ela e não fazê-la passar raiva e ridículos. Álvaro diz para ela não se preocupar, porque vai fingir que é o homem mais feliz do planeta ao lado dela.
Salma e Leonardo se casam pelo civil. Nancy diz a Ed que ele deve esclarecer à assistência social a mentira de que Angela e ele são um casal, porque isso é grave e Estrelinha poderia voltar para o orfanato se descobrir que eles manipularam a informação. Júlio parabeniza Leonardo por seu casamento. Leonardo agradece por ter ido. Júlio diz que quase não deixaram entrar e quando vai dizer o motivo, Salma os interrompe. Misty se aproxima de Júlio e diz que não sabe o que ele faz ali. Júlio diz que está acompanhando seu amigo e é melhor ela dissimular, porque não vai querer que ninguém saiba que a mãe do noivo trata os convidados mal. Samantha chama a atenção de Misty por ter tirado os quadros da mãe da casa. Misty diz para Samantha ficar tranquila, que somente fez isso para o casamento e depois os colocará de novo. Dário pergunta se Clarinha já o perdoou. Clarinha diz que depois de que ele esteve quase a ponto de morrer, é claro que sim. Dário conta para ela que vai trabalhar com Leonardo na fundação, como pediatra. Clarinha diz que fica muito feliz e que ele tomou a decisão certa. Dário diz a Clarinha que eles devem ser prudentes por causa de Álvaro. Clarinha diz que Álvaro não pode impedi-la de viver depois dela ter estado morta durante tanto tempo. E os dois se beijam. Sozinhos, Álvaro diz a Salma que Ângela mordeu a isca e foi para outra igreja. Salma sorri e diz que Álvaro tem que reconhecer que o detalhe de ter mandado fazer um convite para Ângela com uma direção errada foi uma jogada de mestre. Álvaro diz a Salma que é bom ela ser suficiente mulher para Leonardo e mantê-lo mais longe de Ângela. Dário insiste com Clarinha para não dizerem nada para Álvaro ainda sobre eles e diz que precisa de tempo. Clarinha diz que está bem, que dará todo o tempo que ele precisa e quando ele estiver pronto para amá-la que volte. Até lá, enquanto isso, eles vão fingir que não tem nada e se afasta dele chateada. Ângela chega à casa de Geraldo para falar com Leonardo e Salma. Samantha diz que é uma pena, pois ela não vai poder, porque Leonardo e Salma já foram para o aeroporto. Samantha ofende Ângela e avisa que se souber que ela anda procurando Álvaro vai lhe pagar muito caro. Samantha diz que vai fazer Ângela sofrer como ninguém, e o que ela sofrer, o seu bebê também sofrerá. Ângela diz a Samantha: no meu bebê você não se atreva a tocar, estúpida. O Álvaro não me interessa, eu prefiro que o meu filho nasça sem pai a ter um como esse desgraçado. Ângela diz que não vai sair dali sem antes falar com o infeliz do marido dela, que ele a enganou para que ela não pudesse chegar à igreja, pois ela queria dizer a verdade para Leonardo, para que ele soubesse com o tipo de mulher que está se casando. Samantha não permite que Ângela entre e a manda ir embora, antes que ela chame a segurança. Leonardo e Salma estão no apartamento deles se preparando para saírem de lua de mel. O inspetor chega à casa dos Vega com uma ordem para que Mirtes vá depor. Ele diz para ela se apresentar para declarar sobre a morte do marido se não quiser ter problemas com a lei. Ed fala com Nélida sobre o rapaz que conheceu e diz que acha que ele trabalha ali. Nélida diz que sabe de quem Ed está falando, que o conhece, mas ele não está no hospital agora. Nélida diz a Ed que tem a ligeira suspeita de que o rapaz também ficará muito feliz em vê-lo. Ed fica muito animado. E Estrelinha diz a Ângela que todos dizem que ela tem que se tratar, mas não dizem o que ela tem. Com jeitinho, Ângela explica para a menina que ela tem um vírus, mas diz que ela será tratada e ficará bem. Ed diz a Estrelinha que vai alugar uma casa na vila para ficar mais perto dela. Estrelinha diz que ele é o melhor papai postiço do mundo. Mais tarde na vila, Ângela conta para Ed que Salma e Álvaro a enganaram. Ela diz que eles a fizeram acreditar que o casamento de Leonardo era em outro lugar. Desolada, Ângela diz que Leonardo e Salma se casaram e ela não pôde fazer nada. Ed consola a amiga. Mirtes coloca um remédio na bebida de Geraldo e diz que naquela noite ele vai conhecer o êxtase com ela. Geraldo se diverte com a dela. Mirtes e Samantha os observam e Mirtes diz que é urgente que elas façam algo. Mirtes se aproxima de Geraldo e entrega a bebida para ele. Samantha envia uma mensagem para Jerônimo dizendo que precisa vê-lo. Álvaro diz a Clara que estava com Ângela tentando não perdê-la. Clara pergunta por que ele não se separa de Samantha, se ama tanto Ângela. Clara diz que se Álvaro quiser recuperar Ângela, terá que se divorciar daquela bruxa, mas também vai ter que escolher entre o amor e o dinheiro. Dário enviou uma mensagem para Clara, dizendo que não quer ficar longe dela. Clara diz que depois eles conversam. Álvaro percebe o sorriso dela ao ler a mensagem de Dário, diz que ela está apaixonada e ele quer saber quem é. Clara não diz nada. À noite, Samantha discute com Álvaro por ter estado com Ângela. Cínico, Álvaro diz a ela que está dizendo a verdade, que sequer viu Ângela.
Clara entra no quarto deles, diz para eles pararem de brigar e, se não se suportam, que se separem logo. Samantha diz para ela não se meter e a chama de moleca. Álvaro diz que Samantha não vai falar assim com a irmã dele. Samantha diz a Álvaro que vai procurar um homem que saiba apreciá-la e sai. Depois de tomar a bebida preparada por Mirtes, Geraldo diz a ela que se sente bem, se sente feliz. Mirtes começa a seduzi-lo e quase o beija, mas eles são interrompidos por Flávia e Duarte. Flávia diz que Duarte não está se sentindo bem, mas ele se recusa a ir ao hospital para ser examinado. Duarte pede para Flávia levá-lo para casa e ele sai. Mirtes não perde tempo, volta a dar em cima de Geraldo e o beija. Álvaro chega na vila e nesse momento recebe a ligação de uma mulher dizendo que precisa vê-lo, que é muito importante. Álvaro fica muito nervoso, diz que a mulher não existe e que ela não se atreva a voltar a ligar para ele. Álvaro vai até a casa de Ângela e pergunta se eles podem conversar. Furiosa, Ângela dá uma bela bufetada nele, o chama de miserável, diz que ele e Salma enganaram e ele é um maldito. Álvaro diz a Ângela que escutou quando Leonardo disse que não queria nada com ela e fez aquilo para protegê-la, para que ela não sofresse mais. Eu tenho uma vontade tão grande de moer no cacete a cara desse rato imundo do Álvaro. Ângela diz a Álvaro: você é um desgraçado, espero que desapareça da minha vida. Não sabe como eu gostaria que esse filho que carrego no meu ventre não fosse seu. Álvaro diz para ela lhe dizer o que quiser, menos aquilo. Ângela grita: vai embora, e eu não quero que você se atreva mais a vir aqui. Vai embora. Muito bem, Ângela, arrasou, menina, acaba com esse bagaceira. Samantha pede a ajuda de Jerônimo para se livrar de Adela. Geraldo e Mirtes estão no quarto dele se beijando. Ele começa a ficar muito tonto, fala de Beatriz e diz que não pode. Mirtes não desiste e vai para a cama dele. Álvaro volta para casa e fica preocupado por não encontrar Clarinha. Clara procura Ângela, diz que Álvaro realmente a ama e pergunta se ela não sente mais nada por ele. Ângela diz que não, que Álvaro lhe fez muito mal. Em Cancún, Leonardo pensa em Ângela. Salma se aproxima dele, diz que finalmente é a noite de núpcias deles e eles vão para a cama. Salma pede para ele dizer que a ama. Leonardo a beija com vontade e diz: eu te amo, Ângela. Salma fica furiosa e pergunta como ele a chamou. Toma, sua barata descascada, bem feito. Leonardo diz a Salma que não sabe o que aconteceu e pede perdão a ela. Com raiva, Salma diz que precisa ficar só e sai o deixando. Ângela diz a Clarinha que amou muito Álvaro, mas ele a enganou, zombou dela e longe de mudar, continua sendo o mesmo de sempre. Samantha passa o nome completo de Adela para Jerônimo e diz que aquela é a pessoa que ele vai investigar. Álvaro chega furioso na casa de Dário procurando por Samantha. Ele insulta Dário, o chamando de fracassado. Dário diz que o único fracassado ali é ele, porque a única coisa que conseguiu foi tirar dinheiro de uma mulher com enganos. Enfurecido, Álvaro dá um soco nele. Dário diz que dói em Álvaro ouvir a verdade, mas nenhum golpe vai mudar isso. Ele é um empregado de segunda, um aproveitador profissional e que sequer serve para manter satisfeita a sua mulher. Álvaro acerta outro golpe em Dário, mas dessa vez Dário revida e manda ele ir embora e descarregar suas frustrações em outro lugar. Ângela recebe uma ligação de Real do Mar, a informando que Padre Marcos não está bem. Salma volta para o quarto. Leonardo pede perdão, diz que a machucou, ela não merece e ele quer formar uma família com ela. Salma diz para ele pensar, e se realmente quer formar uma família com ela, que então tire Ângela do seu coração e não volte a dizer o seu nome. No dia seguinte, ligam de Real do Mar para Ângela, avisando que Padre Marcos não resistiu ao infarto e faleceu. Arrasada, Ângela conta para a mãe Ed que Padre Marcos morreu. Ela diz que ele foi como um pai para ela e ela não pôde nem se despedir. Duarte continua se sentindo mal e Flávia diz para ele se consultar com Leonardo quando ele voltar de viagem. Duarte diz a Flávia que com Leonardo não, que ela sabe que ele não gosta dele. Mas Flávia insiste e ele acaba cedendo. Júlio chega e convida a Flávia para tomar café da manhã com ele. Geraldo acorda com dor de cabeça, fica surpreso ao ver Mirtes em seu quarto e diz que não sabe o que aconteceu. Mirtes diz que eles passaram uma noite incrível. Geraldo pede perdão e diz que não quer que ela pense que ele quer uma relação. Mirtes se vitimiza e diz que é por causa da sua perna.
Geraldo diz que isso não tem nada a ver e que não há nada de errado com ela, mas ele não pode. Mirtes diz para Geraldo não se fechar a possibilidade, porque pode acontecer algo lindo entre eles. Ela diz para ele pensar que a vida continua e sai do quarto dele. Adela fica surpresa ao encontrar Mirtes saindo do quarto de Geraldo. Arrogante, Mirtes pergunta o que Adela está olhando e manda ela fazer o seu trabalho. Júlia e Flávia têm um encontro agradável e eles se beijam pela primeira vez. Depois de ver os exames de Guigo, o médico diz que ele poderá ser operado. Guigo, Luz e Pablo se animam e ficam confiantes de que tudo dará certo. Flávia diz a Júlia que a morte de Sandro está muito recente. Ela também já sofreu muitos desenganos no amor e não quer passar por isso outra vez. Júlio diz que não faria mal a ela, que gosta dela, mas jura que não voltará a falar sobre aquilo até que ela queira. Vão se passar alguns dias. Ângela recebe algumas coisas e uma carta que Padre Marcos deixou para ela. Na carta, o padre diz que há dias se sente mal, mas não quis avisá-la para não distraí-la dos estudos, porque o mais importante é que ela siga em frente. Padre Marcos deixa um pingente de cruz para Ângela e um pouco de dinheiro. Ângela fica muito emocionada com a carta do padre. Jerônimo começa a seguir a dela. Um dos moradores da vila não consegue pagar o valor de toda a dívida para Félix e ele o ameaça. Mas ao ver Guigo, finge estar tudo bem e diz que o morador pode pagá-lo quando puder. Guigo fica com medo do pai e diz que vai falar para Abel pagá-lo. Ao ficar sozinho, Félix diz: "Moleque desgraçado." Leonardo agradece Salma por ter perdoado a sua estupidez e por terem passado dias tão bons. Salma diz a ele que gostaria muito de voltar para o México com um bebê na barriga. Durante o café da manhã, Samantha ofende Adela e diz que ali só entrou uma mulher, uma senhora, e essa é a sua mãe. Adela fica em silêncio e Geraldo manda Samantha se desculpar imediatamente com ela. Samantha diz que o pai está sonhando e se retira da mesa. Geraldo suplica a Adela que aceite uma desculpa por parte da filha e dele. Nélida diz a Oscar que Ed vai ficar indo ao hospital para saber se vai fazer o seu estágio ali ou não. Oscar fica muito animado. Ao conversar com Ângela, o inspetor Benjamin descobre que Aníbal trabalhava como fotógrafo em algumas galerias de arte. Mirtes muda de tática com Júlio para tentar impedir que ele conte para Leonardo sobre o seu passado. Mirtes diz a Júlio que o amou, ele a amou também, e em nome desse amor, eles devem se dar bem. Flávia vê os dois conversando. Júlio vê Flávia e nesse momento ela sai. Júlio pergunta o que Mirtes quer. Mirtes diz que somente quer que sejam amigos. Júlio pergunta se Mirtes acha que ele é um estúpido e que não se dá conta de que ela quer seduzi-lo para que fique calado. Ele diz que ela é a mesma calculadora de sempre e não quer que ela se aproxime dele. O inspetor diz ao seu amigo que Aníbal trabalhou com Mirtes, eles se conheciam bem, e agora ela terá que explicar sua relação com aquele criminoso. Dário diz a Ed e Ângela que já foi autorizado que Estrelinha comece a tomar suas vitaminas e dá alta para ela. Júlio conta para Flávia que teve uma relação com Mirtes e eles viveram juntos por um tempo, mas ela o deixou por Sandro. Flávia fica chateada, diz a Júlio que não quer saber de mais nada e nem quer vê-lo. Mirtes vai depor e nega para o inspetor que esteve no apartamento de Leonardo na noite em que Sandro morreu. O inspetor diz que há vizinhos que insistem que a viu entrar no apartamento com Aníbal. Mirtes diz que não conhece aquele homem e que nunca o viu. O inspetor mostra para Mirtes a prova de que ela conhecia Aníbal. Sem saída, Mirtes diz que teve que esconder a sua relação de trabalho com Aníbal quando soube que ele vendia mulheres porque era ruim para o seu negócio. Ela continua negando que esteve no apartamento de Leonardo. Diz ao inspetor que já respondeu às suas perguntas e vai embora. Nélida e Ângela armam para Ed e Oscar se encontrarem. Ed pede o telefone de Oscar e o convida para jantar. Álvaro fica surpreso ao receber a visita de Cândida. Ela diz que eles têm muitas coisas pendentes para resolver. Adela conta para Clarinha que viu Mirtes saindo do quarto de Geraldo. Clarinha pergunta se ela está apaixonada por Geraldo. Geraldo se aproxima da cozinha, escuta a conversa entre elas e pergunta o que Clarinha disse. Clarinha diz para ele não se importar para as bobagens que ela diz. Adela fica sem graça e muito nervosa. Clarinha sai.
Geraldo pede para Adela olhar em seus olhos, pergunta se ela sente algo por ele e se Clarinha estava dizendo a verdade ou era uma brincadeira. Ângela diz a Ed que está morrendo de vontade de ver Leonardo. Nesse momento, Leonardo entra em sua sala e pergunta como Ângela e Ed estão. Ângela sorri e diz que ele voltou. Adela diz a Geraldo que era uma brincadeira de Clarinha e por ele sente muita admiração, respeito e nada mais. Geraldo fica decepcionado e agradece por esclarecer as coisas para ele. Ângela diz que quer falar com Leonardo. Leonardo diz que só se for de trabalho, porque sobre outra coisa já não faz sentido. E para machucá-la, ele diz que passou muito bem em sua lua de mel e gostaria de prolongar esse sentimento o máximo possível. Ângela diz que queria falar sobre algo pessoal, mas se ele não quer ouvi-la, tudo bem, e deseja que ele seja muito feliz. Álvaro não quer conversar com Cândida e ameaça chamar a segurança do hospital para tirá-la. Cândida diz a ele que vai amar fazer um escândalo. Álvaro pergunta o que ela quer ali. Cândida diz que por enquanto foi para conversar. O advogado informa a Samantha que Beatriz morreu antes de formalizar que Geraldo teria o usufruto da casa deles e que também deixou as suas ações para ela. Portanto, ela não é só dona da casa, mas também sócia majoritária do Grupo Vega. Samantha fica muito contente. Ângela se sente mal. Leonardo se preocupa e diz que ela deveria pedir para a doutora Romana examiná-la. Salma chega, não gosta nada de ver Leonardo tocando a barriga de Ângela e pergunta o que está acontecendo ali. Álvaro pergunta quanto Cândida quer para ficar calada e ir embora dali. Cândida diz que não quer dinheiro, que quer ver Clarinha. Álvaro diz que nunca vai permitir isso. Cândida diz para ele então se preparar para enfrentar as consequências, porque ela vai falar do passado e vai contar absolutamente tudo. Álvaro pergunta por que depois de tantos anos, depois de tanto tempo. Cândida diz que quer se despedir, porque está morrendo. Leonardo diz a Salma que Ângela sentiu uma dor repentina e ele estava somente a examinando. Ângela diz que vai ver a médica e se retira. Salma diz a Leonardo que não se sente à vontade, sabendo que Ângela vai estar ali procurando qualquer pretexto para se aproximar dele. Salma quer que Leonardo peça para Geraldo mudar Ângela de área. Leonardo diz que não vai cometer nenhuma injustiça por motivos pessoais. Samantha manda o advogado formalizar o testamento da mãe logo, mas em silêncio, sem dizer nada a ninguém. Salma vai atrás de Ângela e manda ela deixar de provocar Leonardo. Salma debocha de Ângela por ter tentado impedir o seu casamento e não ter conseguido, e diz que ela continua sendo uma tonta, uma mulherzinha de povoado estúpida. Furiosa, Ângela dá uma bela bofetada em Salma. Salma tenta revidar. Ângela não permite, diz que ela nunca voltará a passar por cima dela e que não vai ganhar. Irônica, Salma sorri e diz que já ganhou, que Léo está ao seu lado e ela só. Salma ameaça Ângela novamente, dizendo que se ela contar algo para Leonardo, então o ciclista voltará a aparecer. Salma diz a Ângela que prefere Leonardo preso a estar com ela. Nélida escuta toda a discussão entre Ângela e Salma. Cândida diz a Álvaro que está em fase terminal, tem pouco tempo. Salma chega interrompendo os dois. Cândida diz para Álvaro pensar bem se vai querer apoiá-la ou ficar contra ela, e vai embora. Salma conta para Álvaro como viu Leonardo e Ângela e diz que enquanto eles estiverem trabalhando juntos, o perigo continua ali. Álvaro diz a Salma que a única coisa que Ângela quer é abrir a sua clínica em Real do Mar. Salma diz que esse lugar é muito longe. Se Ângela for para lá, desaparecerá todos os problemas deles. Álvaro diz que não pode enganar a Ângela usando seu sonho. Salma diz para ele pensar, porque é a solução ideal para todos. Ângela conta para Nélida como foi que Salma a chantageou e diz que Léo não sabe como ela é uma má pessoa. Nélida diz que entende que ela fez o certo. Duarte diz para Júlio não ter ilusões com Flávia e com certeza o que ela sente por ele é pena. Júlio pergunta se Duarte quer algo com Flávia. Duarte diz que aquilo não é assunto dele. Júlio diz a Duarte que também não é seu assunto o que Flávia pensa dele. Adela conta para Ângela o que aconteceu na mansão Vega e confessa à filha que está apaixonada por Geraldo. Ângela aconselha a mãe a dizer a Geraldo o que sente por ele. Adela se nega, diz a Ângela que Geraldo tem algo com Mirtes e que viu ela saindo do quarto dele.
Álvaro conversa com seu advogado para desviarem muito dinheiro do Hospital Vega. Depois de fazer alguns exames, Leonardo informa a Duarte que ele tem esclerose múltipla. Duarte não aceita o diagnóstico, diz que Leonardo não entende e não sabe nada, que ele o odeia, por isso está dizendo aquilo. O chama de imbecil e sai muito nervoso. Ângela avisa Leonardo que o Dr. Galegos já vai começar a cirurgia de Guigo e pediu a presença dele. Leonardo diz que já vai e que espera que ela também assista a cirurgia. Enquanto Guigo está sendo operado, Pablo diz a Luz que sempre vai estar com ela, porque a ama com toda a sua alma. Eles se beijam. Félix chega com seu advogado, fica furioso ao ver os dois se beijando e parte para cima de Luz, fazendo um escândalo. Pablo a defende e diz para Félix não se atrever a tocar nela outra vez. Valdomiro tenta controlar Félix. Félix diz que Pablo vai lhe pagar e chama Luz de vadia. Depois, Luz diz a Pablo que já foi o suficiente e ela vai se divorciar de Félix. Samantha se encontra com Jerônimo. Ele tem provas contra dela, mas diz que só lhe entregará em troca de outra coisa e a beija. Mirtes pergunta a Geraldo se ele pensou no que conversaram. Geraldo diz que ela é uma mulher lindíssima, sedutora, com muita classe e qualquer homem seria feliz ao lado dela, mas ele ainda não está pronto para começar algo. Adela se aproxima e escuta Mirtes insistindo com Geraldo para se darem uma oportunidade e vê os dois se beijando. Arrasada com o que vê, Adela sai. Geraldo afasta Mirtes, pede perdão, diz que não pode fazer aquilo e sai a deixando só. Mirtes fica morrendo de raiva. Enquanto isso, Samantha, rodada, depois de ter ido para a cama com Jerônimo, pega as informações que ele conseguiu sobre Adela. Leonardo informa a Luz que a cirurgia de Guigo foi um sucesso e ele voltará a caminhar. Luz fica muito feliz e comemora com Ângela, Pablo e Nancy. Salma conta para Mirtes a ideia que teve para fazer com que Ângela e Adela vá embora, mas diz que precisa do apoio de Álvaro. Oscar e Ed ficam presos no elevador quando estão saindo para jantar. Júlio janta com Leonardo em seu apartamento. Leonardo recebe uma ligação do hospital, pede licença a Júlio e vai até o seu quarto. Júlio aproveita que está só e encontra em uma caixa da galeria de Mirtes uma pasta com o nome de Aníbal. Leonardo retorna para a sala e pergunta o que ele está fazendo. Samantha vai até a casa de Ângela, mostra para ela a ficha policial de Adela e pergunta se ela não sabia que a mãe é uma assassina. Surpresa, Ângela diz que aquilo não pode ser e pergunta o que Samantha quer. Samantha diz que ou ela e Adela vão embora da cidade amanhã mesmo, ou ela a entregará para a polícia para que a prendam por assassinato. Dário diz a Clara que já se decidiu e amanhã mesmo vai falar com Álvaro e dizer que está apaixonado por ela. Eles se beijam. Nesse instante, Álvaro entra no quarto, fica surpreso ao vê-los juntos e avança sobre Dário. Álvaro chama Dário de maldito e pergunta como ele se atreve a colocar um dedo em cima da sua irmã. Clarinha manda Álvaro soltar Dário e diz que o ama. Furioso, Álvaro diz que Dário fez sua irmã se apaixonar por ele só para se vingar dele. Geraldo chega, pergunta o que está acontecendo ali e manda Álvaro deixar Dário. Álvaro diz que Dário está abusando da sua irmã. Clarinha diz a Geraldo que não é verdade, que está apaixonada por Dário. Ângela diz a Samantha que aquilo é falso, a mãe não matou ninguém. Samantha diz que isso um juiz decidirá. Avisa que ela tem até o dia seguinte para desaparecer e depois disso ela fará a denúncia. Adela acorda e pergunta a Ângela quem estava na casa. Ângela esconde a ficha policial da mãe e diz que eram alguns vizinhos que estão preocupados com o dinheiro que devem para Félix. Leonardo pergunta por que Júlio estava mexendo nos papéis de sua mãe. Júlio começa a revelar a verdade para Leonardo. Ele diz que conhece Mirtes há muitos anos e que eles tiveram uma relação antes dela se casar com Sandro. O homem que foi consertar o elevador quase flagra Ed e Oscar se beijando. Ao sair do elevador, Ed pergunta por que o homem demorou tão pouco. Adela percebe que Ângela está estranha e tenta descobrir o que ela está escondendo. Mas Ângela não conta nada para a mãe sobre a chantagem de Samantha.
Álvaro não quer de modo algum aceitar a relação entre Dário e Clara, o chama de lixo e diz que ele é muito mais velho do que ela. Clarinha diz a Álvaro que isso não importa, que aquele assunto só diz respeito a Dário e a ela. Geraldo pede para Dário ir embora e diz que depois eles esclarecerão as coisas.